E quando chegamos à espécie número 248, temos o meu primeiro Twitch, a minha primeira raridade a sério, a minha primeira espécie americana. 248, Gaivota de Bonaparte. Olá, Zé, bem-vindo. Olá, Gonçalo, tudo bem? Então, esta fez-te sair do sofá. Pá, na realidade fez-me sair foi da cama, que eu estava a dormir. Pá. A Isso história é ainda é muito pior. engraçada. A história é muito engraçada. Estamos no dia 28 de fevereiro de 1990. Eu estava em casa dos meus pais, que nessa altura estava a estudar, e nesse dia, eram para aí 8 e qualquer coisa da manhã, a minha mãe vai-me acordar e diz assim: Ó Gonçalo, está ali ao telefone um senhor a falar inglês, diz que quer falar contigo. E eu acordo assim meio estranhado, vou ao telefone ver o que é que se passava. O telefone, que era o telefone fixo, que na altura não havia cá telemóveis. Vou ao telefone e do outro lado era o Colmur. O Colmur que eu tinha conhecido 2 meses e pouco antes no Cabo Raso, que eu descrevi esse encontro na conversa da gaivota de cabeça preta. E o Colmur diz-me assim: There is a nice Larus Philadelphia on Carcavelos Beach right now. Do you want to come and see it? Ou seja, traduzindo, está uma bonita Lares Filadélfia na praia de Carcavelos neste momento. Queres vir cá ver? É preciso dizer que ele, que na altura, como não havia telemóveis, como eu disse, ele teve que sair da praia, era uma cabine telefónica, que eu outro dia também já expliquei o que era, portanto, eram telefones públicos que havia na rua para as pessoas fazerem chamadas com moedas. Ele foi a um telefone fixo para me telefonar, para me informar da presença da AVE e a perguntar se eu queria lá ver. Eu fiquei a ouvir aquilo e eu nem sabia o que era uma Lares Filadélfia, porque eu não conhecia aves que não viessem no meu guia de aves da Europa. Mas pensei, bem, para ele me estar a telefonar, pá, deve ser assim uma coisa rara, deve ser uma coisa gira, melhor é ir lá. Então disse-lhe que sim, que ia lá ter. Lá me vestia à pressa, eu morava em Lisboa, portanto a Praia de Carcavelos fica na costa do Estoril, e então lá fui eu a correr até ao metro, meti-me no metro até ao Recio, depois fui a correr até ao Cais de Sodré, que na altura o metro ficava no Recio, e, e depois no Cais de Sodré apanhei o comboio para Cascais, saio na, praia na estação de Carcavelos e lá vou eu a correr até à praia. Quando chego ao pé da praia, a praia estava completamente deserta, que isto era um dia de inverno, tinha estado mau tempo, e lá muito ao longe estava lá um indivíduo com um tripé e um telescópio, e à frente dele, pá, a 100 metros, um bando de gaivotas. E lá vou eu a correr pela praia fora e chego ao pé do muro, completamente ofegante, e ele a espreitar pelo telescópio. Eu chego ao pé dele, ele nem tira os olhos do telescópio e só diz assim: Don't make another movement or the bird will fly away. Portanto, não te mexas nem um milímetro, não te mexas mais, porque senão a ave vai-se embora. O palavreado não foi bem este, mas eu não, por uma questão de cor não vou reproduzir aqui as palavras exatas. Ele estava mesmo muito chateado de eu ter chegado ao pé dele assim a correr, porque ele a pensar, eu estou aqui há uma hora a ver esta gaivota e vem este tipo aqui a correr, para ainda me vai espantar tudo. Bem, eu fiquei tipo estátua ao pé dele, à espera então de ver o que é que se passava a seguir. Ele continuou a olhar pelo telescópio, lá a fazer as suas notas, que ele fazia muitas notas, e depois lá me deixou espreitar e explicou-me o que é que se tratava. Estava ali à minha frente, no meio daquele bando de gaivotas, que era um bando de várias espécies, tinha guinchos, tinha gaivotas de cabeça preta, tinha gaivotas de asa escura e mais algumas, e, um, e no meio, porque entretanto, enquanto ele não me deixava espreitar, ele dizia: há aí umas gaivotas pequenas, pode-se ir entretanto com elas. Portanto, ele estava mesmo um bocado aborrecido de eu ter entrado ali em grande velocidade. Mas depois lá me deixou espreitar e lá me explicou como é que aquela ave se identificava. E eu foi a minha primeira experiência de ir ver uma ave rara. Na altura, como eu disse, nem sabia muito bem o que é que ia. Depois fiquei a perceber e era uma gaivota parecida com os guinchos que estava lá no meio deles e assim, se não fosse um olho treinado, provavelmente passava por guincho. Foste fazer o papel de testemunha, não é? Fui fazer o papel de testemunha porque o Colmur,
Isso depois foi uma coisa que eu fui aprendendo nos anos seguintes. Eu depois mantive o contacto regular com ele enquanto ele morou muitos anos em Portugal. Depois de 2007 ou 2008 foi morar para o estrangeiro, mas eu cheguei a fazer algumas saídas com ele e eu percebi, ele não tinha máquina fotográfica. Depois mais tarde arranjou e fazia fotografias às vezes, mas ele normalmente observava e fazia descrições. E ele sabia, tinha perfeita noção que se uma ave for vista só por uma pessoa e não houver fotografias, a credibilidade da observação é menor. É assim? Até há um acrónimo que se usa às vezes entre as comunidades que é o SONP, S-O-N-P, que significa Single Observer No Photos. Portanto, uma observação vista por uma só pessoa é bom que haja fotografias para documentar melhor. Ou então é bom que haja mais do que uma pessoa. E o Colm Moore, mesmo nos anos seguintes, fazia muito isso. Sempre que ele descobria uma raridade, e ele descobriu muitas raridades ao longo dos anos 90, foi a pessoa que descobriu mais raridades em Portugal. Se calhar descobriu tantas quanto o resto da comunidade, todos somados. Mas ele fazia sempre isso. Ele queria sempre que mais alguém visse e de preferência que tirasse fotografias, porque ele tinha noção que se houvesse mais gente a ver e que se houvesse fotos, a observação era mais credível. Apesar disso, eu cheguei a ver as notas que ele fazia. Ele escrevia várias páginas a propósito de uma ave rara que ele encontrava. E esta gaivota de Bonaparte, que às vezes também é chamada guincho americano, foi o primeiro registro para Portugal. Aliás, se não me engano, se não estou em erro, até terá sido o primeiro para a Península Ibérica. Hoje em dia já há vários registros, mas... não, por acaso houve um registro anterior na Galiza em 1982, confirmei agora. Portanto, em Espanha havia um registro e depois há este registro em Carcavelos em 1990. E ele depois, ele explicou-me como é que a ave se identificava. Ela é muito parecida com os guinchos e ele também logo aí começou-me a sensibilizar para a atenção que era necessário ter para encontrar uma ave destas. Ele dizia assim: You must look at every black-headed gull and ask yourself, why is this a black-headed gull? Ou seja, traduzindo, como a gaivota de Bonaparte aparece no meio dos guinchos e pode passar por guinchos facilmente, ele diz assim: tens que observar os guinchos um a um por um, com atenção, e perguntar a ti próprio porquê que isto é um guincho. Ou seja, dito de outra maneira, é preciso ver cada ave em detalhe para perceber se está ali um guincho ou se pode estar ali outra coisa. E isto, ele deu-me este exemplo em relação às gaivotas, mas isto aplica-se a patos, a gansos, a limícolas, ao que nós quisermos. Portanto, quando temos um bando grande de qualquer coisa, lá no meio pode estar escondida uma raridade muito parecida, do mesmo grupo, e para descobrirmos temos que olhar com atenção para as aves uma a uma, para ver os detalhes. É preciso paciência. É preciso muita paciência e o Colm Moore era uma pessoa extremamente paciente. Ele podia passar horas a olhar para um bando de patos, de limícolas, de gaivotas, etc. E era assim que ele depois acabava por descobrir muitas raridades, porque ele realmente era o perfil dele, ele gostava muito de encontrar raridades. O Colm Moore nunca foi um twitcher. Ele não ia observar raridades descobertas por outros, porque isso não lhe dava qualquer entusiasmo. O que ele gostava mesmo era de descobrir novas raridades. E então ele ia para o estuário do Tejo, ia para a costa do Estoril, ia para o Cabo Raso e observava durante horas a fio, escrutava grandes bandos à procura da ave mais rara que estava lá no meio. E encontrou muitas. E neste dia ele telefonou-me, eu fui lá ter com ele a Carcavelos e esta experiência marcou-me por estas razões, por toda esta história, pelo contexto, por ser a primeira vez que eu lá fui, pela forma como fui recebido por ele quando cheguei à praia e por estes ensinamentos que ele partilhou comigo. Portanto, foi assim Apesar de eu nunca fui verdadeiramente um twitcher, eu já fui ver algumas raridades, mas por norma só vou ver uma raridade se ela estiver assim a menos de 1 hora de distância. Eu não atravesso o país todo para ir ver uma ave rara. Mas há muita gente que o faz e não tenho nada contra isso. Acho que É uma questão de gosto, não é? não, é uma questão, não é só de gosto, é uma questão de que aquilo que me motiva não é apenas observar novas espécies, embora eu não nego que gosto de ver novas espécies, eu acho que qualquer observador de aves gosta de ver novas espécies, mas aquilo que me motiva também é conhecer mais sobre as espécies, não é simplesmente estar a somar espécies, embora goste de o fazer, mas atravessar o país todo para ir ver uma nova espécie nunca foi algo que me motivasse muito. Só fiz isso uma vez, assim, de ir ver uma ave a muito longa distância, que foi em
e 3 para ir ver a trepadeira dos muros. Foi assim o meu único tweet de longa distância. Agora, tweets de pequena distância, quando uma ave rara aparece assim próximo da zona onde eu estou, também não vou fingir que não gosto de ver espécies novas e aproveito e vou lá ver, portanto, isso é óbvio. E esta de carcavelos foi a primeira de uma série delas, uma série de aves raras que eu também fui ver nos anos seguintes. Portanto, esta é a minha forma de estar em relação às raridades, mas sei que há pessoas que levam esta questão de observar raridades muito mais a sério, cá e noutros países, e obviamente que é totalmente legítimo, e acho que pessoas que fazem isso também têm contribuído muito para nós sabermos mais sobre o estatuto dessas espécies raras no nosso país. Portanto, é uma forma diferente de obter informação. Portanto, nada contra isso, de maneira nenhuma. Gonçalo, tu referes que esta espécie é uma raridade, no entanto, pelos vistos, ela é vista praticamente todos os anos. Sim, tem havido bastantes registros em Portugal e atualmente, até ao presente, já houve algumas dezenas de registros em Portugal. Em Portugal, aliás, melhor dizendo, em Portugal continental e também nas ilhas. Até hoje, em Portugal continental, já houve, segundo o Anuário 17, que é o anuário ornitológico mais recente, que tem os relatórios do Comitê Português de Raridades, segundo o Anuário 17, até hoje já houve 29 registros homologados de gaivota de Bonaparte em Portugal continental. E este ano não é 29. exceção, né? Também já foi observado este ano. Sim, e já houve 18 nos Açores. É curioso que há mais registros no continente do que nos Açores. E houve um na Madeira. Mas é preciso dizer o seguinte: em Portugal continental, muitos dos registros referem-se a indivíduos que regressam ao mesmo local de invernada ano após ano. Aliás, nesta zona da costa do Estoril, esta ave de Carcavelos, de fevereiro de 1990, que já era um adulto na altura, a espécie foi registada todos os anos na mesma área até 1999. Portanto, durante 10 anos seguidos, e andava sempre ali entre Carcavelos e Caxias, e pensa-se que era sempre o mesmo indivíduo que andava, que ficou do lado de cá da Europa, portanto, atravessou o Atlântico, veio para a Europa e depois deslocava-se na Europa e todos os anos ia invernar aqui à Costa do Estoril. E há outros casos destes, ok? Há outros casos destes em Portugal e há outros casos destes noutros países europeus. Portanto, há de facto alguma regularidade e nos últimos anos em Portugal tem sido vista anualmente, mas existe aqui alguma probabilidade, e eu digo probabilidade porque não há certezas, dado que os indivíduos não estão marcados, mas dada a regularidade do aparecimento em certos sítios, e pensa-se que haja aqui indivíduos que retornam ao mesmo local de invernada. Eu, por acaso, também li uma coisa relacionada com essa regularidade ou com essa fidelidade, digamos assim, aos locais de invernada, e fiquei foi um pouco com a ideia, se calhar um bocadinho diferente daquilo que tu estás a transmitir aqui, que eh, seriam aves que, tendo aprendido o caminho, digamos assim, até aquele sítio, a partir daí repetem a viagem. Não tinha interpretado a coisa como tendo sido, foram trazidas para cá e por cá ficaram. Vamos ver, Zé, isto é a hipótese que é mais vezes referida. Como eu disse, quando as aves não estão marcadas individualmente, é muito difícil ter certezas de ser sempre o mesmo indivíduo. Agora, o que se pensa, até porque, por exemplo, em Inglaterra também há vários casos de gaivotas desta espécie que aparecem regularmente, mas lá em cima é no verão. Em Kent, por exemplo, há uma zona úmida em Kent, que fica no sueste de Inglaterra, perto de França, em que já há 12 ou 13 anos que o mesmo indivíduo aparece lá, durante 12 ou 13 anos consecutivos, mas é no verão. O que se pensa que aconteceu é o seguinte: esta espécie, é preciso explicar, é da América do Norte, nidifica no Canadá e no Alasca, portanto, nidifica em latitudes elevadas. É uma espécie migradora que vai invernar no sul dos Estados Unidos, sobretudo nos estados à volta do Golfo do México, entre o Texas e a Flórida, e depois na costa leste. Também inverna um pouco na costa oeste e no México e no Caribe, em várias ilhas do Caribe. Portanto, é uma espécie migradora. Quando há tempestades de outono, alguns destes migradores são arrastados para a Europa. E não nos esqueçamos que no Atlântico, nas nossas latitudes, os ventos dominantes são de oeste. E é por isso que há muito mais aves americanas a virem parar à Europa do que o contrário.
As aves europeias na costa leste americana também aparecem, mas são em muito menor número, porque os ventos dominantes são do oeste. Portanto, uma ave que seja arrastada para a Europa vai ter muito mais dificuldade em regressar à América porque vai ter os ventos contra. Não estou a dizer que seja impossível. E sabe-se que há espécies que cruzam o Atlântico de um lado para o outro. Agora, a teoria vigente, tendo em conta a espécie é migradora, tendo em conta os ventos do oeste e tendo em conta que do lado da Europa, em Portugal e Espanha aparecem sobretudo no inverno, mas em Inglaterra e nesses países mais a norte aparecem sobretudo no verão, o que se pensa é que há indivíduos que atravessaram, ficaram presos do lado de cá do Atlântico e depois deslocam-se de norte para sul, porque o gene da migração continua lá, não é? Quer dizer, são espécies que certo? são migradoras, simplesmente elas estão perdidas do lado de cá, vão se juntar a outras aves parecidas, que preferencialmente são os nossos guinchos, mas que continuam a migrar para norte e para sul, porque esse gene, ou esse instinto migratório, se quisermos, e portanto vão continuar a deslocar-se. Por isso não se sabe muito bem quantos indivíduos é que estão do lado de cá, mas há várias pessoas e vários sites que partilham desta opinião de que são provavelmente indivíduos que estão presos do lado de cá e que vão vivendo, vão sobrevivendo, não se conseguem reproduzir. Por acaso, estava a dizer que não se reproduzem, na Europa continental não, mas há um caso de reprodução na Islândia. Ora, a Islândia, como se sabe, é uma ilha do Atlântico Norte, que fica, enfim, embora politicamente e geograficamente pertença à Europa, em termos até de características das aves, já fica ali um bocado a meio caminho. E na Islândia, pelo que eu li, já houve um caso de reprodução, ok? Terá sido Estás pontual? estás a referir a questão da reprodução, tem um aspecto muito curioso, não é? Que isto, para gaivota, esta tem um comportamento sui generis em termos de reprodução, porque gosta de fazer ninhos nas árvores. Muito sui generis, porque é a única gaivota, a única espécie de gaivota que constrói ninhos nas árvores. Isto é uma particularidade desta espécie. Ela nidifica, tanto como eu disse, no Canadá e no Alasca, normalmente nidifica isoladamente ou em pequenas colónias assim pouco densas, e os ninhos são feitos principalmente em coníferas. Elas usam a mesma área, as mesmas árvores, o mesmo ninho de ano para ano. E as espécies preferenciais então são coníferas, que são resinosas ou árvores de agulhas, particularmente abetos, laríceos, e pinheiros, entre outras espécies, mas são estas sobretudo. Portanto, elas constroem ninhos em árvores, em alturas que variam, mas pode ir dos 2 aos 7 metros, ocasionalmente pode ir aos 10 metros acima do solo, portanto, há alguma altitude, às vezes até em pequenas ilhas florestadas dentro dos lagos, porque os lagos naquelas latitudes têm ilhas e depois dentro das ilhas também há árvores, e portanto ir nidificar numa ilha estão mais a salvo dos predadores terrestres, naturalmente. E depois, quando as crias, ao contrário do que acontece com outras gaivotas, que elas começam-se logo a mexer, as crias aqui só saem do ninho ao fim de 6 ou 7 dias. Portanto, elas ficam no ninho, E saem ao trambolhão. atiram-se cá para baixo porque elas ainda não voam, porque ao fim de 6 ou 7 dias ainda não têm penas para voar e, portanto, elas estão uns dias no ninho e depois atiram-se cá para baixo, às vezes aos 2 dias, mas tipicamente é aos 6 ou 7 dias, e depois os pais ajudam os filhotes a chegar à água, porque elas ainda não conseguem voar. E o chegar à Uh, água ainda pode ser uma viagem de uma centena de metros ou coisa assim do género, não é? pode, mas elas com 6 ou 7 dias já devem conseguir caminhar. Portanto, no dia que nascem, se calhar com alguma dificuldade, mas com uma semana, as aves normalmente, pelo menos estas que são assim meio nidífugas, já conseguem esticar as pernas e já conseguem caminhar, e os pais vão ajudar, como acontece com os patos e com os gansos do Egito. Há patos arborícolas, nós já falámos disto, por exemplo, a propósito do pato do olho dourado que faz ninhos em buracos de árvores, as crias também se atiram cá para baixo e depois têm que ir a caminhar, os pais vão ajudar as crias a chegar às árvores, à água. Mas é de facto uma particularidade desta espécie, esta questão de fazer ninhos nas árvores. Por curiosidade, as outras espécies, por exemplo, as que nidificam cá, as crias, quando saem do ninho já saem a voar? Não, não, não. Eu acho que nenhuma ave sai do ninho a voar. Não, desculpa, estou a perceber mal a pergunta.
Elas são nidífugas, portanto, elas quando nascem conseguem começar a caminhar, elas saem logo do ninho, ok? Eu recordo-me, há muitos anos, eu estive nas Berlengas em maio, maio é a época de nidificação das gaivotas, e vi algumas, embora a maioria tivesse com ovos nessa altura, era em 20 de maio, ou que era, um, já havia algumas crias, e as crias saíam logo do ninho e iam se esconder assim entre a vegetação ou debaixo de alguma rocha. Mas não vão para Portanto, dentro elas d'água como vão as gaivotas de Bonaparte. não, porque elas estão lá na ilha e eu acho que elas depois só chegam à água quando vão voar, porque a ilha é rochosa. Portanto, as gaivotas de Bonaparte têm uma estratégia diferente, que se atiram do ninho, né? Atiram-se do ninho e depois já vêm caminhar para a água. Repara, estas conseguem sair do ninho porque o ninho é uma zona plana, as gaivotas de patas amarelas nas berlengas, portanto, elas conseguem sair do ninho e caminhar. Estas aqui, como estão no ninho em cima de uma árvore, elas não têm capacidade de voo, a única opção é atirarem-se cá para baixo. Portanto, é assim que funciona. Parece um bocado estranho, mas se elas continuam a fazer ninho em árvore é porque isto resulta, não é? Quanto à taxonomia, houve aqui também algumas evoluções e o próprio nome científico até o próprio nome comum desta vez tem aqui algo que merece ser discutido, não é? É verdade. Isto tem aqui vários aspectos engraçados. Esta espécie tem o nome científico Croicocéphalos philadelphia. Já lá vamos ao Croicocéphalos. Quando o Colm Moore me telefonou, isto ainda era Laros, como quase todas as gaivotas que nós temos cá. Portanto, quando me telefonou, ele disse, eu citei há pouco, there is a nice Laros Philadelphia. Mas esta espécie, quando é descrita pela primeira vez, e ela é descrita por um ornitólogo americano chamado George Ord, em 1815, e ele não descreveu nem como lares, nem como coracocéfalos, e sim como sterna. Imagina, ele achou que isto era mais aparentado aos garajaus e às andorinhas do mar, e chamou-lhe Sterna Filadélfia. Depois, mais tarde, ela é colocada no género Larus. Pelo caminho, é proposto em 1836 por um senhor inglês chamado Ayton o nome Croicocéphalos e depois há uma altura em que o guincho e outras gaivotas são colocadas no género Croicocéphalos. Depois, mais tarde, volta ao género Larus. E quando recentemente penso que em 2015 ou 2017, é há menos de 10 anos, ou mais ou menos 10 anos, é proposta uma revisão da taxonomia das gaivotas. Decidiu-se separar outra vez o guincho e a gaivota de Bonaparte e a gaivota de bico fino e mais algumas espécies parecidas, separar do género Larus. E quando isto acontece, não é proposto um género novo, porque elas já tinham estado num género diferente, que era o Coracocéphalos. Quando isto acontece, faz-se aquilo que em taxonomia se chama ressuscitar um género que estava abandonado. E porquê? Por causa da regra da prioridade. Portanto, se já tinha sido proposto um género para esta espécie, ela depois saiu, mas se decide colocar um género à parte novamente, vai-se buscar o género que já tinha sido proposto em vez de criar um novo. Porque senão isto depois criava aqui alguns conflitos sobre qual é que era o nome válido, portanto, por isso é que está definida a regra da prioridade. E então ela volta novamente para ela, portanto, ela, o guincho e a gaivota de Bonaparte e mais algumas foram novamente para o género croicocéfalos. Então o que é que quer dizer croicocéfalos? Ora, isto é uma palavra que vem do grego, é uma palavra composta, como muitos nomes que vêm do grego. Céfalos, já sabemos, é cabeça, que também aparece noutros nomes, como por exemplo leucocéfalos e melanocéfalos e etc. Portanto, céfalos é cabeça, e croikos significa colorido. Vem de croso, que é colorir ou pintar. Portanto, isto significa, croicocéfalos é cabeça colorida ou cabeça pintada. Isto é uma referência à plumagem de verão que nós temos no guincho e na gaivota de Bonaparte e mais algumas espécies parecidas que ficam com aquele capuz escuro durante a época dos ninhos. Depois no inverno perdem. Mas como fica com o capuz, é como se ficasse com a cabeça colorida. Embora não seja uma cor muito viva, mas é colorido. Portanto, croicocéfalos é cabeça colorida ou cabeça pintada. Filadélfia, como nós sabemos, é uma cidade dos Estados Unidos, fica na Pensilvânia, e foi considerada como sendo a localidade tipo, ou seja, a localidade onde foi colhido o espécime tipo pelo tal naturalista americano que foi o George Ord. Agora, a E o curiosidade próprio também nome comum da gaivota também tem algo que se lhe diga.
O nome comum da gaivota aparentemente não tem aqui nenhuma relação com o nome científico, porque às vezes há muitas espécies que têm o nome científico a homenagear alguém e depois isso é vertido para o nome comum. É o caso, por exemplo, da gaivota de Alduini, que o nome científico é Ictioetes alduini, e depois o nome comum acaba por ser uma tradução do nome científico. Aqui não. Aqui o nome comum em inglês é Bonaparte Segal. E em português é gaivota de Bonaparte, embora, como disse, também se pode chamar guincho americano. Mas depois em francês é Mouette de Bonaparte, em galego é gaivota de Bonaparte também, em alemão Bonaparte Meuve, e mais uma série de idiomas que têm lá o Bonaparte. Ora, quem era este Bonaparte? Era o Charles Lucien Bonaparte, que foi um naturalista francês, naturalista e ornitólogo, e que viveu no século XIX, e ele era sobrinho, porque era filho de um irmão do Napoleão Bonaparte. Portanto, o nome Bonaparte aqui aparece efetivamente devido à relação familiar com o Napoleão Bonaparte. Agora, o nome Bonaparte aqui, nesta gaivota, aparece no nome comum, mas não aparece no nome científico. E eu sei que tu sabes porque é que ele aparece. Depois sei, ela aparece como nome comum porque foi uma homenagem, digamos assim, feita ao Bonaparte pelo facto de ele ter vivido durante uns anos nos Estados Unidos e ter sido, digamos, quem introduziu a taxonomia moderna, digamos assim, nos Estados Unidos. Não é? E então acharam por bem fazer essa homenagem não através do nome científico, mas através do nome comum da espécie. Pois é que o nome científico, como sabes, pela regra da prioridade, não pode ser alterado. E como o nome proposto inicialmente foi Filadélfia, esse nome tem que ficar, tem prioridade sobre quaisquer outros nomes que tenham aparecido posteriormente. Mas o nome comum, enfim, isso o nome comum varia consoante os países e consoante as épocas. Portanto, para o nome comum há mais flexibilidade para fazer ajustes. Mas No é nome interessante porque científico, depois no nome essa homenagem científico as acabou por. regras são mais rígidas. É, Como? é interessante que essa homenagem depois acaba por transpor nos nomes comuns por aí afora, não é? Portanto, Sim, não na deixa de maior ser parte dos interessante. idiomas, como eu já disse, Sim. em espanhol, em francês, em galego, em alemão, em dinamarquês, até estou a ver aqui a lista, em italiano, em lituano, em sérvio, portanto, há uma série de idiomas que adotaram este nome, que eu não sei, presumo que tenha vindo do inglês, é uma suposição minha, mas como nos Estados Unidos se fala inglês e o nome inglês é Bonaparte Segal, eu presumo que ele tenha, a partir do inglês, sido traduzido para outros idiomas, mas não fui reconstituir a história, não sei se foi exatamente assim. Não foi referido ainda, mas tens que explicar aqui como é que, no meio de um bando de guinchos, conseguimos então distinguir uma gaivota de Bonaparte. Quais são os Pois, aspectos? isso é um aspecto também muito relevante, que aliás foi o que o Colm Moore me esteve depois a explicar naquela manhã de fevereiro na Praia de Carcavelos. Então, a gaivota de Bonaparte é muito parecida com o guincho, e quem não estiver atento a estes detalhes pode olhar e pensar que é apenas um guincho mais pequeno ou mais clarinho. Ela é ligeiramente mais pequena, portanto, para dar uma ideia, o guincho comum tem 35 a 39 centímetros, a gaivota de Bonaparte tem 31 a 34, portanto, menos de 3 ou 4 centímetros. E depois, as patas, em vez de ser vermelhas, são mais rosadas, portanto, mais clarinhas. O bico é preto, em vez de ter a base avermelhada, como acontece no guincho. E a nuca, portanto, a cabeça é branca, tal como o guincho, e tem uma mancha auricular escura, mas depois a nuca é cinzenta, da cor do dorso, em vez de ser branca como o resto da cabeça. Isto é um pormenor que só se vê se a pessoa estiver a olhar atentamente e se a ave estiver no ângulo certo. E depois em voo, o padrão das asas é muito parecido com o guincho, ou seja, tem uma mancha branca, por cima tem uma mancha branca nas primárias exteriores e depois tem uma barra preta posterior nas primárias e nas secundárias. Isto quando é vista por cima, mas quando é vista por baixo é um bocado diferente, porque o guincho visto por baixo tem
as duas primárias exteriores brancas e as outras primárias interiores são mais escuras. Mas na gaivota de Bonaparte não tem preto na parte inferior das asas, a não ser mesmo na barrinha posterior. Eu estou a descrever isto é mais fácil de ver olhando para um guia de campo, mas o padrão de cores, nomeadamente do branco e do preto na parte inferior da asa, é diferente das duas espécies. Claro que isto só se vê com a ave em voo, portanto, são pormenores que a pessoa tem que estar muito atenta, mas pronto, resumindo, ligeiramente mais pequena, patas cor-de-rosa, bico preto, nuca cinzenta e em voo o padrão por baixo da asa é diferente, não tem preto, é mais branco e cinzento. Gonçalo, a próxima ave. A próxima ave é um pato. Não vou ainda revelar qual, mas vamos voltar aos patos. Ok, ficamos por aqui então. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a Obrigado. todos. Até à Até próxima. breve.